irmãos e amigos. Nesta noite nós vamos ler João capítulo 21, do versículo 6 em diante, que diz assim: Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Não deixe o desânimo saltar teu coração. Parte final, parte 3 dessa meditação. Neste relato, que nós já temos acompanhado durante as duas devocionais anteriores, nós chegamos ao momento culminante, o clímax dessa história, quando os discípulos são surpreendidos pelo extraordinário. São surpreendidos por aquilo que eles não podiam imaginar, pelo inimaginável. Assim como a descrença, a incredulidade nos leva a desistir de olhar o futuro, nos leva à desesperança, nos leva a desistir, a baixar a guarda. Quando Deus opera, quando Deus age, a alegria do Senhor é contagiante. A situação em poucos minutos se reverte de tal forma. Antes havia silêncio, ninguém falava com ninguém. Depois das palavras de Cristo, há júbilo. Imagina, o texto diz que de repente eles foram surpreendidos pela rede que se rompia, que praticamente parecia que ia se romper de tantos peixes grandes que havia, que não estavam preparados para isso. E assim é Deus. Assim é Deus quando age na nossa vida. Ele quando nos surpreende, quando a gente vê que o milagre ele tem a marca, a caligrafia de Deus, do Senhor. O texto diz que imediatamente quando isso aconteceu, o João diz assim: É o Senhor. Veja que coisa importante, Quando essa mudança de clima no barco, quando o desespero se passa para a alegria, imagina aqueles homens empurrando o barco, gritando. De repente a praia se enche de gritos de alegria, de gritos de vitória, de gritos que não conseguem entender o que está acontecendo, da bênção de Deus. Imediatamente João diz assim: É o Senhor. Como eu disse, há coisas que só têm a marca de Deus. Há coisas que somente um coração que vive na intimidade com Deus pode interpretar. Somente alguém que está em comunhão com Deus é tão sensível que ele percebe que não pode ser outra coisa. Quando nós estamos diante de Deus, podemos dizer que isso foi uma casualidade, foi as circunstâncias, foi as correntes. Não, Maria não, João disse: É o Senhor. Isso só pode acontecer por obra e graça da mão de Deus neste dia, nesta hora. Isso que é importante para nós. Se você estiver perto de Deus, se você estiver em comunhão com Ele, você vai ter a sensibilidade espiritual do Santo Espírito de Deus para dizer: isto aqui é do Senhor. Isto é obra de Deus. O texto continua dizendo aqui que, nos falando que esse desânimo é contagiante.
Então eles desceram e começaram a empurrar o barco. Diz o texto que estava mais ou menos a 100 metros. 100 metros separavam, né, a tristeza da alegria. Eles desceram e começaram a empurrar a rede e o barco e levaram para a praia. Mas quando chegaram na praia, encontraram a segunda surpresa e a maior surpresa. Alguém estava lá esperando por eles. E disse: vinde. Havia um pequeno braseiro, pão, um pouco de peixe. Disse: já que vocês pescaram bastante, vocês podem trazer uns peixes para cá, que tem bastante gente para comer. E eles são surpreendidos pela presença de Deus. Jesus espera por nós. Jesus sempre estará esperando por nós. Jesus é aquele que nos convida o tempo todo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, famintos, angustiados, tristes, desesperançados, sem esperança, que eu vos aliviarei. Jesus não somente é aquele que convida. Jesus não somente é aquele que convida, é aquele que prepara a refeição. E Ele é a própria refeição. Jesus é aquele que convida, aquele que prepara, e Ele é o próprio alimento para a nossa vida. Então, nesta noite, eu quero que esse relato também atinja o seu coração. As coisas às vezes começam mal, mas elas precisam terminar bem. Não sei o que está acontecendo no seu coração, na sua vida, nesta noite. Mas Deus tem uma palavra de ânimo e de esperança para o seu coração. Jesus está sempre esperando por você. Quando você parece que vai desembarcar na praia do desespero, da angústia, de repente tem alguém esperando, olhando para você, esperando com uma refeição que Ele mesmo preparou e te convidando para se reanimar, se fortalecer e para ter um encontro com aquele que pode transformar, mudar para sempre sua vida e seu coração. É o próprio Jesus que te convida a participar da sua vida nesta noite. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada com Jesus. Amém.